Todos nós temos aquele celular antigo que a gente adorava e acabou ficando na memória. Os anos 2000 como um todo foram recheados de celulares que marcaram assim. Hoje nós vamos relembrar os celulares mais populares dessa década. E com certeza você já teve um desses. Iniciamos o ano 2000 com um celular que chegou para mudar o jogo no mundo móvel. Com seu preço acessível, foi um dos celulares mais vendidos de todos os tempos. Apesar de ser chamado de tijolão, o Nokia 3310 tinha 11 cm de altura por 4,8 cm de largura e pesava 130 gramas, muito menos que os de hoje em dia. Com apenas 900 mAh de bateria, tinha autonomia incrível de mais de 10 dias em modo espera. Toda essa robustez e durabilidade ainda nos proporciona muitos memes na internet. Ele vinha com 4 jogos na memória, incluído o famoso jogo da cobrinha, e também possibilitava a substituição das capas frontal e traseira, o que trouxe um novo conceito de personalização que durou por bastante tempo. Com certeza o Nokia 3310 é um dos celulares mais populares até hoje. Chega 2001 e com ele mais um lançamento que iria se popularizar no Brasil. Apesar de não trazer tantas inovações tecnológicas, o Siemens A40 se tornou um dos celulares mais comercializados no país posteriormente. Ele foi o primeiro celular a ser anunciado como Oi Xuxa e se tornou bem popular entre o público infanto-juvenil. Se você era criança ou adolescente no início dos anos 2000, com certeza teve algum conhecido que usava um A40. Um ano após o sucesso do A40, a Siemens apresentava ao mercado o seu sucessor, o A50. Com um design um pouco mais moderno, melhor tela e novos jogos, além do preço acessível, o A50 não tinha como não se tornar queridinho no Brasil. Da sua tela laranja bem característica, você conseguia enviar mensagens EMS, que incluía figurinhas e sons simples, e também acessar a internet via conexão WAP 1.2. O Siemens A50 também foi comercializado na sua versão Oi Xuxa, e provavelmente você já viu um desses por aí. 2003 foi o ano dele, mais conhecido como o celular que dava para colocar foto na capa traseira. Com seu visor de luz branca, o jogo Space Impact e dezenas de opções de carcaças, o Nokia 2100 se tornou extremamente conhecido entre os jovens daquela época, trazendo ainda mais possibilidades de personalização. Se você teve um Nokia 2100, com certeza você já se aproveitou da luz quase branca do teclado, colocando um papel celofane para mudar a cor. Outra função que você deve lembrar é o compositor de toques desse celular, um dos primeiros da época, sem dúvida muito nostálgico. Outro lançamento de 2003 que teria um boom em suas vendas posteriormente foi o Panasonic GD55. O que mais chamava a atenção do público era o seu formato super compacto. Sem contar com a antena, ele media apenas 6 cm de altura por 4 de largura. Tinha pouco mais de 1,5 cm de espessura, o que era incrível para aquela época num celular deste tamanho, e pesava incríveis 65 gramas, o que deu a ele o apelido carinhoso de caixinha de fósforo. Apesar do seu pouco tamanho, o Panasonic GD55 não deixava na mão quando o quesito era longevidade. Sua bateria durava até 10 dias com pouco uso. Com a chegada de 2004, as telas coloridas e as câmeras começavam a aparecer com mais frequência nos celulares intermediários, a exemplo do Siemens C65. Ele acabou se tornando bem aceito no mercado brasileiro por trazer novas tecnologias em um celular relativamente barato. Tinha 10 cm de altura por 4,5 de largura, uma tela de 130 por 130 pixels de 65.000 cores e uma câmera de 352 por 288 pixels de resolução, bem distantes dos padrões de hoje, mas que foi suficiente para abocanhar uma boa parte dos consumidores daquela época. Nem só de modelos acessíveis vivia a telefonia, não é mesmo? Alguns meses adiante, ainda em 2004, a Motorola anunciava o famoso e caro Razr V3. Apesar do seu auge no Brasil ter se dado alguns anos após o seu lançamento nos Estados Unidos em 2004, parte disso devido à espera pela queda do seu preço salgado demais para o mercado brasileiro, o queridinho V3 foi um marco na inovação de design de telefone. A Motorola incorporou nesse modelo diversas tecnologias já lançadas, mas ainda não tão populares,
como a câmera VGA para fotos, Bluetooth 1.2, toques polifônicos e MP3, aplicações Java, navegação XHTML, player MP4 e 2 telas coloridas, sendo a interna de 2,2 polegadas e 256 mil cores e a externa de aproximadamente 1 polegada e 4.096 cores. Como já falamos do design, a Motorola trouxe de volta o formato flip, muito mais fino e sofisticado com acabamento em metal escovado. Como ponto negativo, o celular possuía apenas 5,5 MB de memória interna, que era pouco até mesmo para a época, e hoje equivale ao espaço ocupado por uma ou duas fotos tiradas pelos celulares mais modernos. O V3 virou o sonho de consumo de muita gente quando foi lançado, e custava $600, ou aproximadamente $820 em valores corrigidos, preço próximo do atual iPhone 11 de 256 GB. Seguindo a nova alta de celulares de flip, em 2005 a Nokia disponibilizava o modelo 6101 aos consumidores. O modelo trazia boa parte das tecnologias do V3, além do formato com 2 telas, mas também introduziu outras melhorias essenciais. O Nokia 6101 conseguia ficar até 15 dias sem precisar de uma nova carga se tivesse pouco uso, além de oferecer gravações de vídeo e comando por voz, funções muito importantes para a evolução que tivemos até os dias atuais. Ele também oferecia a função de tirar foto com o celular fechado, com visão pela tela externa, sendo considerado o primeiro celular com conceito de selfie. O 6101 fez bastante sucesso, e com certeza você teve ou conhece alguém que teve o celular. O ano de 2005 ainda estava por trazer sua maior tendência, os celulares de eixo giratório. E foi por esse motivo que o Sony Ericsson W550 também se tornou bem comum entre os brasileiros. Além do formato diferentão, ele tinha funções de celulares top de linha da Sony Ericsson, como o W800, por exemplo, mas de uma faixa de preço bem mais acessível. Vinha com câmera de 1.3 megapixels com flash, MP3 player no padrão Sony, Bluetooth 2.0, bons fones de ouvido, speakers externos e 256 MB de memória, que era bastante para o padrão da época. Pelas configurações dá para ver que ele tinha apelo musical. Não é à toa que a fabricante utilizou da marca Walkman para divulgar essa linha. No design excêntrico, ele possuía uma alça metálica que ninguém sabe para o que servia, mas todos colocavam penduricalhos. De certo sabemos que o W550 marcou muitas memórias dos meados dos anos 2000. Chegamos aqui na metade da década, e se você está gostando do vídeo, peço que deixe aquele like para fortalecer e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Entrando em 2006, os celulares em formato slider caíram novamente no gosto popular. Apesar do formato primeiro aparecer em 1999, foi nos anos 2000 que o design ganhou mercado, e o Nokia 5200 é o exemplo disso. Foi um dos modelos slider mais famosos, conhecido por suas barrinhas coloridas dedicadas aos botões de reprodução musical. Por falar nisso, ele tinha apelo muito grande como MP3 player integrado, tanto que tinha speaker bastante elogiado por seu volume e qualidade para a época. O modelo acabou inspirando toda a linha Express Music da Nokia, e você já deve ter visto muitos modelos que lembram o design do Nokia 5200. Outro modelo bastante conhecido por seu apelo à reprodução de música foi o Samsung X830. O aparelho remetia seu formato aos MP3 players da própria Samsung e chamava bastante atenção pelo seu tamanho compacto. Ele possuía tecnologia de som auricular 3D e já vinha com 1 GB na memória interna, que eliminava a necessidade do uso de cartão SD. Seu design também seguia o modelo de eixo giratório, e apesar da pouca influência da Samsung no mercado de celulares dos anos 2000, o X830 caiu no gosto popular de muitos brasileiros. A Sony Ericsson, seguindo ainda a tendência dos celulares sliders, lançou o W580, celular incluso na linha Walkman. Além de toda a qualidade conhecida como player de MP3 e MP4, o celular também possuía reconhecimento de músicas, o Track ID, e câmera de 2 megapixels, não tão comum para a faixa de preço. Outra coisa que chamava bastante atenção era o seu formato, que lembrava a letra J quando visto pela lateral. 2007 rendeu bastante se tratando do avanço de celulares. Um exemplo disso foi o lançamento do Nokia N95, o celular que pode ser considerado por uma pequena margem de tempo o primeiro smartphone.
Ele veio cheio de novidades e funções, e a Nokia investia pesado no seu sistema OS Symbian naquela época, o que possibilitou ainda mais desenvolvimento para os seus futuros celulares. O N95 vinha com uma tela de 16 milhões de cores, de 2,6 polegadas, incrível câmera de 5 megapixels com lente Carl Zeiss, autofoco, flash de LED, gravação de vídeo em 480p e mais uma câmera selfie QVGA. Tinha também muitas aplicações avançadas para a data, como GPS online e offline, visualizador de documentos do pacote Office e acesso ao saudoso MSN. O N95 virou sonho de consumo na época, e apesar de muita gente não ter tido acesso por conta do seu valor, ele permeia a memória de quem viveu esse tempo. Mas para o finzinho de 2007, entrava no mercado o celular que serviria para revolucionar o conceito de telefonia móvel mais uma vez. A Apple lançava o iPhone, o smartphone que possuía uma tela enorme para os padrões da época, de 3,5 polegadas, comandos touchscreen e um único botão além dos de volume e bloqueio, formato que viria a se tornar padrão daí em diante. Com rápido processamento e praticidade para diversas atividades, o celular ficou conhecido como um computador de mão. O smartphone só chegou ao Brasil em 2008, e mesmo assim, não se popularizou tanto por aqui por conta do seu preço. Mas vale aqui a menção pelas mudanças que trouxe a tecnologia móvel. O avanço dos celulares em 2007 foi sem dúvidas enorme. Porém, o mercado brasileiro tinha foco muito maior para o nicho de entrada e intermediário. É por isso que um dos celulares mais famosos lançados em 2008 foi o Motorola U9, um aparelho que trazia uma boa configuração e novidades como uma tela externa de OLED por baixo do acabamento da carcaça, que dava uma sensação holográfica. O celular ficou muito conhecido por ser o celular da cantora Fergie, que era a garota propaganda da campanha publicitária. Outro celular de flip que ficou bastante popular em 2008 foi o Sony Ericsson W380i. Ele também fazia parte da linha Walkman, que já tinha uma grande aceitação do mercado. Além de já ter todo aquele merchan em cima da qualidade sonora dessa linha, o que ganhou ainda mais público foi o seu design, com suas linhas diagonais que davam a impressão que o aparelho havia sido cortado, e também seu display externo branco, com teclas touch para a reprodução de música. Solução bem parecida com a do Motorola U9, mas com preço ainda mais acessível que o seu concorrente. Em 2009, a Samsung lançou o Samsung Core. O celular trouxe nas suas configurações muito do conceito lançado pela Apple, como a tela grande em relação ao corpo do aparelho, com touchscreen e pouquíssimos botões. O sistema operacional e processamento, por outro lado, foram bastante capados, mas era um dos feitos que ajudou a baratear e popularizar o modelo no Brasil, sendo um dos dispositivos mais comercializados nessa época. No final dos anos 2000 também houve um boom dos celulares com teclado físico no padrão QWERTY. A principal empresa a influenciar essa tendência foi a BlackBerry, que já utilizava esse design há alguns anos e já tinha grande preferência do mercado de negócios por conta da praticidade que oferecia, e pouco a pouco começou a interessar o mercado popular. BlackBerry Curve 8520 foi o aparelho da marca que mais se popularizou. Tinha ampla tela e teclado, e se tornou mais aceito que o modelo do touchscreen por conta da precisão e rapidez nos comandos. Preferência essa que não durou nos anos seguintes, por conta da evolução rápida das telas sensíveis ao toque. Sem dúvidas, o Curve 8520 influenciou bastante no design de outras marcas e modelos, a exemplo do Nokia C3. Os anos 2000 deu um grande impulso na tecnologia móvel, isso não dá para negar. A liberdade criativa também era muito maior se comparada a hoje, e o que não faltou foi celular diferentão para todos os gostos, deixando muita nostalgia dessa época. E você, já teve algum desses celulares? Lembra de alguma curiosidade sobre eles? Então deixa um comentário contando pra gente aqui embaixo. Para mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado.